Glória a Jesus.
Aleluia. Dá uma oportunidade agora a irmã Deia e a irmã Vanessa. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória. Seja dada a ti, Senhor. Espírito Santo de Deus. Rei da glória. Bendito seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Oh, glória. Santo Deus. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Rei da glória. Aleluia. É Deus. Santo Deus. Aleluia, Deus. Glória. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Glória. Quem é ele que pode fazer o mar se acalmar? Aleluia, Deus. No momento em que a tempestade vier te afogar, Glória. ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Glória. Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abrir o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel no mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. Quem não puder atravessar, chama esse homem com fé. Só ele abriu o mar. Não tenhas medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai atravessar. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel no mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Do outro lado Bendito é o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia a todos com a santa paz do Senhor, amém? Amém, Senhor. Jesus Cristo hoje venha nos reforçar, nos fortalecer na presença dEle. Nós somos Amém, totalmente dependentes dEle, amém? Se colocamos em pé para nós começar uma oração,
Hoje eu peço que a igreja clame o que é mais principal para vocês, Glória a o que é Deus. mais importante na casa de vocês, aquele que está desviado, aquele que está perdido. Vamos orar para aqueles que estão lá fora, que não estão na presença do Senhor, amém? Colocamos tudo no altar dele e ele vai fazer a obra conforme a vontade dele. Oremos então, irmão. Glória. Jesus Cristo Todo-Poderoso, maravilhoso, glorioso és tu, Senhor. Nós estamos totalmente dependentes de Ti hoje, Senhor. Nós estamos aqui clamando, Senhor. Estamos orando, Senhor, para Ti, Jesus Cristo. Porque o louvor é para o Senhor, Jesus. Esse culto é para o Senhor, Jesus Cristo. Que o Senhor cresça e nós diminuímos, Senhor. Que o Senhor faça a Tua vontade nesse lugar, Senhor. Derrama o Espírito Santo sobre nós, Senhor. Aquebranta corações, Senhor, nesse dia maravilhoso. Aleluia, Senhor. Senhor. Nos colocou nesse lugar, Senhor. Faça morada, Senhor, nesse lugar. Coloque anjos nos quatro cantos dessa igreja, Senhor. E que todo principado e protestado venha cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. Porque sem o Senhor nós somos nada, Jesus Cristo. Sem o Senhor junto com nós não somos nada, Senhor Todo-Poderoso. Faça morada, Senhor. Renova nossas forças nesse dia, Senhor. O Senhor é todo-poderoso. Faça, Senhor, a diferença. Que cada um que esteja aqui dentro dessa igreja venha se fortalecer pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aplausos para Ele. Aleluia. Glória a Deus, nossa irmã Cristiane, que vai estar louvando. Amém. Glória a Deus. Você não está impedido de glorificar o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Rei das glórias. Aleluia. Rei da glória. Cumprimento a todos os irmãos com a santa paz do nosso Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Espírito de Deus. Rei das glórias. Glória a Deus. Vive Jesus. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui
você tentou, e mais uma vez, era a mão de Deus, era a mão de Deus, segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. No princípio Deus criou os céus e a terra, e a terra era vazio. Quem te viu, quem te vê, você era sem forma, você era vazio. Olha aí você tomando forma do jeito. Aleluia, Jesus. É a mão de Deus, não é? Aleluia, Senhor. Você lembra de onde você veio? Você não está tomando forma agora? Glória a Tomando Deus. o caráter de Cristo. Graças a Deus. O sábio diz que o livro de Gênesis não fala só sobre a criação da terra, mas fala do nosso caráter também. Que o homem foi criado da pó da terra, Adão. Por isso que Adão. Amém? Aleluia, Senhor. Pastora, quer, por favor, falar sobre os negócios das mulheres? O chá, o pastor entende mais, a cara das mulheres. Amém? Amém. A pastora vai dando as direções das mulheres. Aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Amém. Obrigada, presbítero. Irmãs, nós estamos nos reunindo para fazermos um chá no dia 28 deste mês ainda, às 17 horas. Nós gostaríamos da presença de todas aqui, porque nós queremos fazer alguns alinhamentos, conhecer as irmãs, ter um momento de comunhão, um momento de amor, um momento de reflexão. Vai cair no sábado, às 17 horas. Traga seu prato de alimento. Mas por que, pastora, trazer um prato? Para que a sua casa venha para dentro da casa do Pai. Amém. Para que você possa ter este momento de comunhão. Porque senão não teria graça, né? Se a gente não colocasse o nosso amor naquilo que a gente faz lá dentro de casa. E trouxer para a casa do Pai. Então eu convido vocês para que vocês possam estar conosco aqui no sábado, dia 28, 17 horas. Vai estar lá no nosso grupo, a nossa amiga Alissa e a Alessandra vão colocar para nós lá. Já está, né, Alessandra? No nosso grupo. Então, assim, agora eu estou convidando oficialmente. E eu conto com a presença de todas vocês aqui. Glória é a Deus. só para as irmãs, tá? Aleluia. Mas vai ter um momento deles também. Só que eles não vão querer fazer chá. Eles vão querer fazer churrasco. Oh, aleluia. Mas aí a gente vai ser convidado, né? Não.
Quem vai fazer a maionese? Que isso, pastor? As mulheres, a gente não precisa vir. A gente vem para ajudar, né? A gente vem para ajudar a servir vocês. Né? Varou é para servir, para ajudar, para falar que a gente vem. Brincadeiras à parte, então, irmãos e irmãs, conto com vocês no sábado, então, dia 28, anota lá na agenda para não esquecer. Tá bom? Fiquem na paz. Adorando ao Senhor agora o nosso diácono Juliano. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Teu nome é poderoso, Jesus. O Senhor é santo. Adorável é o teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a É com muita Deus. alegria que eu tenho essa oportunidade. Estava esperando que Deus falasse. E o Senhor me deu a oportunidade. Eu vou louvar o teu santo nome. Graças a Deus que o Senhor tocou no coração de alguém aqui, eu não sei de quem. Mas eu glorifico o nosso Deus, irmãos. Glória a Deus. Deus da glória, tu és Deus. Santo é teu nome. Glória a Deus. Cantar um louvor bastante conhecido. Bendito é o nome. Na verdade, eu cheguei para cantar o Senhor começou a cantar no meu coração para louvar outro hino. Glória a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Você que está buscando a alcançar o reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quando meu
nosso Deus aí. Glória a Deus. Meu Deus. Vamos orar. Glória a Deus. Quem está sentindo a presença sobre Deus nós. da glória. Vai receber nosso pastor agora. Meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Orações da parte da oferta. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, amados irmãos, amém? Amém. Pouca voz para muita gente. A paz do Senhor, amados irmãos. Amém. Agora está melhorando. Glória a Deus por isso. Amados, para quem não me conhece, eu sou o pastor Santo Badzik. Estamos há uma semana, né? Assumimos o trabalho aqui, um lugar caríssimo, muito nobre, pastor Russo, que é nosso amigo também. E nós estamos trabalhando aqui para o reino dos céus. Nossa placa é Refúgio em Cristo. E vamos trabalhando para buscar almas ao Senhor Jesus. Amém? Queridos, com a permissão do presbítero da direção, eu só quero dar um aviso antes que eu me esqueça, sem não tomar muito tempo, tá? Nós temos o evento aí das irmãs, tá? Esse evento já vai desencadear, provavelmente depois, né, o culto das irmãs também, das varoas. Aleluia. Cadê as varoas? Glória a Deus. Vai desencadear o culto de varoa depois, tá? Eu não queria contar o segredo, mas já contei, depois já põe em casa, tá bom? Amém. Aí a gente resolve em casa, amém? E amados, nós estava conversando com o presbítero Gabriel. Na verdade eu sentei, eu acho que foi ontem à noite, e já começamos a desenhar e já está pronto, tá? O primeiro trabalho da Refúgio em Cristo já está prontinho. Nosso livro, pequeno, sucinto, mas sobre discipulado. Nós vamos ministrar discipulado aqui, eu acredito no discipulado. Mandei para o presbítero Gabriel, que é leitor muito assíduo da Bíblia também, e gosta muito de mergulhar na palavra de Deus. Os presbíteros também vou mandar para vocês, darem uma olhada no crivo de vocês também, tá bom, meus amados? E nós vamos fazer a nossa turma aqui, porque já tem gente para batizar. Ontem, na escola, numa das escolas que eu trabalho, já tem mais 2 almas que querem descer as águas. Não entendeu. Já tem mais 2 almas que querem descer as águas. Mais 2 almas se renderam a Jesus. Mais 2 almas que disseram, pastor, quando você for dar o discipulado, pelo amor de Deus, me avisa. E nós vamos fazer o discipulado. Lembra que quando nós assumimos, nós falamos aos irmãos, nós acreditamos muito no ensino. Amém? Nós acreditamos no ensino e no poder de Deus. No ensino e no poder de Deus. Glória a Deus. As 2 asas do passarinho batendo em sincronia vão fazer a Refúgio em Cristo levantar voo. Aleluia, Senhor. E se preparem, meus irmãos, logo tem mais novidade chegando. Ideia não para na nossa mente. A gente está em casa, né? Os irmãos estão em casa e estão mandando ideia para a gente. O presbítero Alex já mandou uma ideia vinda do céu também, e nós já vamos botar tudo em prática, irmão. É muita coisa para fazer em pouco tempo. Às vezes a gente deseja que o nosso dia seja de 25 horas ou 30 horas. Mas amém, tá, amados? É só essa novidade que eu queria trazer para os irmãos. Abra sua Bíblia, por gentileza. Livro de Gênesis, capítulo de número 26, versículo 12. Palavra da oferta nesse momento em nome do Senhor Jesus. Para quem não sabe, nós alugamos aqui o templo, né, assumimos o compromisso, já honramos com o primeiro aluguel. Deus é fiel, Deus é bom. Vamos arrumar, irmãos, à frente, vamos colocar uma placa com luminoso, coisa mais linda do mundo lá fora. Vamos convocar os irmãos. Eu estava falando com o presbítero Alex, depois já vou multar também o presbítero Gildevan, para nós se atracar lá na frente. Vamos arrumar tudo ali na frente também, deixar bonito para a glória de Deus. Amém? É tudo para a glória de Deus, não é para a nossa vaidade, amém, mas é Senhor. para a glória dos céus. Glória a Deus. Amém? O presbítero aqui já trocou as luminárias, vai trocar o resto, vai trocar aqui em cima, vai botar nas luzes de LED, vai fazer uns L ponto também, né? Descer helicóptero, né? Parece que vai ser um monte de coisas, uns mistérios. Vai. Amém? Desculpa, tá, irmãos? Eu sou muito bravo, sou muito sério, então os irmãos já vão se acostumando comigo. Livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 12. E semeou Isaac naquela terra, na mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha posse de ovelhas, vacas, e muita gente a seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Amém? Amém. Tome seu assento por um instante, prometo que serei breve.
Amados, essa é uma palavra muito conhecida nossa. No tempo, e é engraçado que no tempo que houve fome na terra, os céus trouxeram uma resposta para Isaac, para a fidelidade de Isaac. A Bíblia diz que esse homem foi crescendo de tal maneira que quem estava perto, os filisteus que estavam ao redor dele, sentiram inveja daquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Nós entendemos aqui na Refúgio em Cristo, não ministramos envelope, respeitamos quem trabalha com envelope. Em outra igreja que nós estávamos também trabalha com envelope, mas nós acreditamos no dízimo, na oferta. E essa dízimo e oferta, irmãos, nós sempre iremos ministrar nos nossos cultos. Por quê? Para que a igreja também não seja impedida de ser abençoada. Como é que é isso, pastor? Eu aprendi isso um tempo, muitos anos atrás, que às vezes a pessoa queria me entregar algo, semear na minha vida, e dizia: não, irmão, não quero, Deus te abençoe, não quero. E uma vez um pastor, nosso professor de teologia, disse: varão, você está agindo errado. Você está bloqueando o bênção na vida da pessoa. Porque Deus mandou te abençoar, receba a semente, porque Deus vai trazer multiplicação na vida da pessoa. Aleluia. Porque a matemática do céu, irmãos, não é igual à matemática da terra. A minha Bíblia diz o seguinte: é dando que você recebe. Glória a Deus. É entregando que você será abençoado. Amém? Aleluia. Amém ou não amém? Amém. A Bíblia diz que Isaac semeou naquela terra e colheu no mesmo ano 100 medidas a mais, e foi se tornando grande, com várias posses e com várias bênçãos. Sabe o que eu aprendo? Que o céu não entra em crise. Quando o sistema dos homens e da terra está falido, irmãos, o céu jamais vai entrar em crise. Eu vou repetir: o céu não vai entrar em crise. E se for preciso, Deus vai abrir porta até onde não tem porta, para abençoar e para honrar a palavra dele. Quando ele diz em Malaquias, quando ele fala e diz assim: o único lugar da Bíblia, irmãos, olha que eu já li essa palavra, procurei o único lugar onde Deus diz assim: faz prova de mim. É Deus mais ou menos dizendo isso aqui: pode me colocar contra a parede, ó incrédulo, e aperta na parede, se eu não vou abrir. Se eu não vou abrir a janela do céu e mandar bênção sem medida sobre tua vida. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O céu não entra em crise. Glória a Deus. Se a terra está em crise, não interessa o governo humano. Aquele que te chamou, que te escolheu, ele vai fazer a tua sementeira ser multiplicada em 30, 60 e até 100 vezes mais. Para cada poço, para cada porta que fecharem, para cada poço que entulharem, haverá uma novidade de Deus provocando um milagre sobre a tua história. Quer acreditar nisso? Fica de pé comigo em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Sinto Deus aqui, irmãos, nessa noite. Aleluia, Senhor. Aleluias, aleluias. Glória a Deus, aleluia. Deus está aqui nessa noite. Glória a Deus. Irmão, se tem uma coisa que Deus vai fazer, é honrar a nossa fidelidade. Glória a Deus. Ser fiel, irmão. E Deus vai provocar milagre, coisas extraordinárias. Aleluia. Coisa que na terra não se explica, mas que no céu se justifica. De que jeito, pastor? Deus vai lá e vai dizer: é fiel, tem fidelidade comigo. Eu não posso ir contra a minha palavra. Tem coisas que Deus não pode fazer: mentir, negar a si mesmo e contra a palavra dele. Então Deus não vai contra a palavra dele. Isso é princípio bíblico, isso aqui não se quebra. Aleluia. Toma a tua oferta com o dízimo nas mãos, nós vamos orar. Convido os presbíteros, abençoar o povo com azeite, por gentileza. A função dos nossos presbíteros da casa, que nós honramos o ministério do presbítero. E você que tem, e você que não tem, vem receber agora esta unção. Quem é que vai louvar o presbítero, campeão? Diaconisa Débora, então, já prepara o louvor para nós ganhar tempo enquanto a gente ora. E você passa à frente para trazer o seu dízimo, a sua oferta. Bondoso Deus, eterno Pai, ministramos a tua palavra de oferta, Senhor. E eu quero pedir a tua bênção sobre o teu povo, que agora, Senhor, vai te servir com as suas ofertas, com o seu dízimo na tua casa, entregando diante do teu altar, Senhor, aquilo que é devido do Senhor, como forma de gratidão por tudo que o Senhor Deus tem feito sobre a nossa vida, Pai,
Nós te agradecemos e declaramos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Você que tem a sua oferta, seu dízimo, vem até a frente, traga até o gasofilaço. Você vai trazer o altar. O dízimo e a oferta chegam no altar do Senhor. Aí você coloca no altar, diante de Deus. Isso não é feitiçaria gospel, tá, irmãos? É Bíblia. Nós trazemos diante do altar, depositando no altar, e você vai receber a unção em nome de Jesus. Amém? Pode passar. E quem vai adorar agora, já glorifica o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória. Estamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amém, Deus. Glória. Bendito é teu nome. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Santo de Deus. Glória a Deus. Santo Deus. Aleluia. Deixa eu compor um hino pra você. Deus da glória. Não sei a forma que você chegou aqui. Aleluia, Deus. De um certo homem assaltado foi. E espancaram ele até no chão cair. Enquanto ele sangrava, o cidadão passou. Era um sacerdote que não viu. Estava com pressa, tinha prioridade, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo, mas como assim mesmo com o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote, não tinha remédio pra sarar amor. Com as mãos vazias ele prosseguiu, e alguém caindo pelo chão continuou. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O samaritano vem, não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orava, só sei que ocupado estavam suas mãos, e dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo se aproximou do homem caído, ele foi até o chão, e sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite em suas feridas, e estampou teu sangue e te levantou, e fez da sua vida a essência dele, o bom samaritano de você cuidou. Ele olhou para sua aparência, nem o que você tinha pra oferecer. Não importa se existe alguém que traidor, o bom samaritano vai aparecer. E você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o te quiser dar. Glória a Deus. A vida da gente é assim. Glória. Tá lá caído no chão. Santo Deus. Não tem ninguém que estende a mão pra você. Deus Mas da Jesus glória. tá lá. Pode muito fingir que não te viu caído, mas Jesus vai estender a mão sobre você, amém? Amém. Aproveitando que os irmãos estão de pé, eu gostaria de cantar um parabéns para uma pessoa muito especial que aqui está. Né? Nosso David está de aniversário, que Jesus veio te abençoar, veio te dar muitos anos de vida. E junto com a igreja eu gostaria de cantar um parabéns para ele. Amém? Amém. Vamos lá então? Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Uhul! Glória a Deus! Glória a Deus, amém? Amados, Amém. aproveitando que nós estamos em pé,
Eu quero saudar também os nossos irmãos visitantes, irmão Paulo, que está presente aí, amém? Levante a mão. Bem-vindo, meu irmão. Oh, aleluia, em nome Senhor. de Jesus, sinta-se à vontade para nosso meio. Juliano também. Isso, Juliano. Aleluia, Deus abençoe Senhor. a sua vida, viu, varão? Vamos preparar depois o louvor para o final também, amém? Já deixa essa. É viola ou violão? Violão, deixa esse violão já preparado também, amém? Glória a Deus. E os irmãos aí que vieram de bombinhas também, caravana, sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, tá bom? Nós nos sentimos assim agraciados com a presença de cada um dos irmãos. Amém? Vocês todos são importantes. Amém. O pai da Alessa também, a pregadora dessa noite. Amém. A família, Deus abençoe, viu? Bem-vindo, meus queridos, tá bom? Em nome de Jesus. Bem rapidinho, vamos cantar um corinho que diz assim: visitante, seja bem-vindo, tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Não importa a igreja que tu é, se atrás do Calvário tu está, se o teu coração é igual ao meu, dá minha mão e meu então será. Dá minha mão, afasta, hein? Dá minha mão, dá minha mão, dá minha mão e meu então será. As minhas mãos estão no quê? Das tuas bênçãos, as minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos, e todo aquele que eu tocar, todo aquele que eu tocar, abençoado será. As minhas mãos estão, sai, vai tocando aí então. Tuas bênçãos, e todo aquele que eu tocar, abençoado será. Todo aquele que eu tocar, abençoado será. As minhas mãos estão cheias do quê? Das tuas bênçãos. Vamos finalizar. As minhas mãos estão das tuas bênçãos. Amém. Dê uma salva de palmas para adorar o Rei da Glória. Bendito é o nome de Jesus. Aí de pé, vamos orar. Nossa obreira hoje vai ministrar a palavra de Deus. A obreira Alessa, ela é uma jovem. Tem só 38, 49, não, 50 anos, né? Não. Tem 12. Ah, 21 ali. Ah, então tá bom, mano. 21. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Essa igreja não serve para todos. Não serve para ninguém. Amém. Uma das nossas marcas antes da Alessa pregar. Prepare-se, tá, irmãos presbíteros também. Eu já tenho um curso já na minha mente, que Deus descendo no coração para nós fazer juntos. Porque eu quero ver vocês pastores e cuidando da igreja em outros lugares também. A minha alegria é levantar o obreiro. Eu estou louvado, Senhor. A minha alegria é capacitar o obreiro. É levantar diácono, diaconisa, cheio de Espírito Santo, presbítero, missionário, derramar azeite na cabeça de presbítero para levantar pastor e abrir trabalho. Aleluia. Se Deus está conosco nesse negócio, Aleluia. Aleluia. Ele vai fazer coisa grande. Aleluia, Glória a Senhor. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem lugar para o jovem pregar, tem lugar para aqueles que se colocar na brecha, na unção, na presença de Deus, vai pregar. Fique tranquilo, viu? Fique descansado se eu não pegar algumas pessoas aí de surpresa, né, presbítero Alex, chegar e dizer: hoje é você que prega. Vai começar logo logo, eu estou sendo bonzinho, tá? Mas logo logo vai ser assim, porque eu fui criado assim lá no do Senhor, irmãos. Nosso pastor só olhava e dizia: presbítero Sandro, hoje você vai pregar. Amém, meu pastor, eu já tenho a palavra, Deus já falou comigo em casa. Eu já sabia. Pastor nunca pode sair para um culto sem uma palavra, porque a gente nunca sabe quando a gente vai ter que ser usado por Deus. Presbítero não pode sair de casa sem uma palavra, porque a gente nunca sabe quando alguém vai faltar, e você vai ter que ter palavra para entregar para o povo. Esse é compromisso, é amor à obra. Estenda da mão para cá, vamos orar agora em nome do Senhor Jesus. A obreira Alessa vai ministrar a palavra de Deus. Bondoso Deus e eterno Pai, chegou o momento agora da tua palavra. Senhor, eu quero lhe pedir que nesta noite haja total liberdade para a tua filha ministrar a tua palavra.
na intrepidez, na ousadia do teu Santo Espírito. E recebe, amandoroso e amandarácia. Que o teu Espírito Santo derrame, Senhor, graça e unção sobre a cabeça da tua filha. Que não falte óleo, Pai, que não falte azeite. E que o Senhor Deus venha falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir. Eu não quero massagem, Senhor, eu quero que o Senhor nos confronte mesmo pela tua palavra. Porque assim um dia veremos o céu e estaremos na tua presença bendita. Cerca a tua filha agora com os teus anjos e usa ela, Espírito Santo, com intrepidez, ousadia, debaixo da tua mão, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Aleluia, Senhor. Cumprimento a igreja no Pai Senhor. Amém. Vou começar a tocar essa palavra há muito tempo, guardada. Muito tempo mesmo. Porque não é quando eu quero, é quando Ele quer. Eu convido os irmãos a abrirem as nossas Bíblias em Marcos 4, no versículo 35. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Em Marcos 4, 35. Gostaria de saudar o meu pai. É uma alegria imensa te ver sentado aí, me ouvindo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Amém? Pode Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é teu nome, Jesus. Essa palavra é muito conhecida por todos nós. Eu sempre escutei ela desde pequena. E nessa passagem, Jesus estava com os discípulos e eles estavam fazendo uma travessia sobre o Mar da Galileia. Um mar que era conhecido por todo mundo por suas tempestades, e ele tinha símbolo como forças malignas, por conta das tempestades que eram causadas pelos ventos que estavam nas montanhas ao redor. E alguns discípulos eram pescadores, então eles conheciam o mar. E eu me questionei muito: Jesus, mas se eles conheciam o mar, por que eles entraram no barco? Porque eles amavam Jesus. Jesus, quando entrou no barco, ele disse: Nós iremos ao outro lado. Ele não chegou nos discípulos e disse: Nós iremos ter uma travessia difícil, nós iremos passar por uma tempestade, o mar é violento. Não. Ele disse que eles chegariam ao outro lado. E durante a viagem, Jesus estava dormindo na polpa, sobre um travesseiro. E os discípulos, movidos pelo medo, durante a tempestade, o acordaram. E logo ele repreendeu. E enquanto eu estava meditando na palavra, Cristo ministrou muito forte sobre o meu coração, sobre o lugar que Jesus estava. Para quem não sabe, a polpa é um dos lugares fundamentais de um barco daquela época. Ela tem 3 funções fundamentais. A primeira é o controle da embarcação. A segunda é a propulsão, é aquilo que leva o barco para frente, porque normalmente nos barcos daquela época o motor ficava na polpa. E a terceira função é a estabilidade da embarcação. Então Jesus, ele não só estava no barco e acalmou a tempestade. Ele tinha a direção, o controle e o impulso para frente. Às vezes a gente se pergunta: nossa, mas Jesus estava dormindo, como ele pôde dormir no meio de uma tempestade? Ei, se Jesus está tranquilo na tua tempestade, por que você tem que ficar ansioso? Por que às vezes você precisa ficar querendo fazer tudo com as suas mãos, se ele está dormindo? Meu Deus. Muitas vezes, ao passar por alguma tempestade, a gente esquece o lugar que Jesus está na nossa vida. Às vezes a gente deseja que seja da nossa forma, que seja como a gente quer, no tempo que a gente quer, mas ele não é assim. Como é que ele vai te dar algo, como é que ele vai te preparar para algo,
se você não passar pelo processo. Se você não permitir que Ele trabalhe em você. Quando eu tinha os meus 16 anos, eu estava na igreja e muitas coisas ao decorrer foram acontecendo e eu estava numa tempestade. E ao invés de eu confiar e me acalmar e entender o propósito que Ele tinha na minha vida usando as tempestades, com 18 anos eu decidi sair da igreja. Me rebelei, falei, não quero mais, não é pra mim. E eu fiquei 2 anos afastada da igreja. E todas as vezes que eu ficava, que eu ia com a minha mãe, sempre tinha aquela chama no meu coração. Porque quem pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E eu tive que aprender isso não ouvindo os relatos dos outros. Eu tive que entender com o meu relato. E no processo desses 2 anos, longe da igreja, eu passei por muita coisa que eu não precisava ter passado. Eu acabei criando uma tempestade muito maior do que eu iria viver com Cristo. Porém, mesmo afastada, mesmo desobedecendo, Ele nunca saiu do meu barco. Porque a água pode até entrar, a água entra, mas Ele nunca sai. A não ser que você permita. Eu sempre escuto meu pastor dizer que, meu pastor e minha pastora, dizerem que Jesus é muito educado e Ele só entra onde Ele é convidado. E mesmo afastada, eu conhecia a palavra, eu conhecia os louvores, eu sabia o que era certo, o que era errado, e mesmo assim, todos os dias eu convidava Jesus para ficar comigo. Porque é muito fácil a gente sair, é muito fácil um dia eu acordar e decidir que eu não quero mais, só que para voltar, o negócio é mais embaixo. É muito difícil. Aleluia. Você precisa ter coragem e ousadia. Verdade, aleluia. Glória a Deus. E quando eu voltei, eu achei que seria tudo fácil. Deus precisava me moldar. E Ele ainda precisa me moldar. Porque se eu tivesse perfeita, como diz a minha pastora, eu já tinha subido. Deus. Então, quando eu voltei para a igreja, passei por mais uma tempestade. E confesso, às vezes eu pensava, por quê? Porque se antes estava difícil, eu saí, poxa, Jesus não entendeu que eu não aguento? Jesus sabe que eu não aguento. Ele sabe que você não aguenta. É por isso que Ele não sai do barco. Ele pode estar dormindo. Parece que a gente está sozinho, mas Ele não sai do barco. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E durante o estudo da palavra, essa palavra tocou muito forte no meu coração, porque às vezes a gente acha que é só com gente, que Deus só quer moldar a gente. Mas não. Se Deus não se importasse com a gente, Ele não iria querer mudar. Ele não queria nos aperfeiçoar. Eu jamais achava que eu iria subir no grupo para pregar. Nunca. Eu sempre falava, não é pra mim, não quero, eu tenho vergonha, não consigo falar em público, não dá. Mas Jesus teve que me moldar. É forte. E essa é a segunda pregação que eu prego. A primeira eu preguei sobre Lázaro. E nessa pregação eu aprendi muito, estudando a palavra, que Deus não causa dor sem propósito. E mais uma assim, ó, pra me ensinar mesmo que Ele não causa dor sem propósito. Às vezes a gente acha que a tempestade é tão grande que a gente vai morrer, que Ele vai ficar dormindo e a gente vai ficar sozinho. Só que não. É onde Ele vem e nos abraça e nos ensina. Aleluia. Esses dias eu estava estudando a palavra no meu cantinho e eu estava ali assim, e falando com Deus e conversando, e aí a luz acabou. E eu pensei, meu Deus, eu vou perder a palavra, vou perder a linha de raciocínio, eu não vou conseguir escrever isso e aquilo. E Deus ministrou algo muito forte no meu coração. Às vezes a gente acha que o silêncio de Deus é terrível. É porque Ele quer nos castigar. Mesma coisa da tempestade. Eu imagino os discípulos estando na tempestade e pensando, meu Deus, por que Ele está dormindo? Por que Ele está em silêncio? E às vezes é isso que a gente sente. Que a nossa oração não passa do teto. Só que é Ele nos moldando. Às vezes
o silêncio vem nos mostrar que você precisa buscar mais. Que você precisa se afogar mais nele. Porque o raso não nos pertence. E durante o tempo que a minha casa ficou sem luz, eu comecei a ficar desesperada. Eu pensava assim, meu Deus, como é que eu vou escrever? Nem bateria de celular eu tinha mais. Então Deus me disse, calma, filho. Eu não estou em silêncio porque eu quero te castigar. Eu estou em silêncio porque eu quero te moldar. Eu quero que tu entenda que não é uma folha de papel que vai te certificar que tu tem a palavra. A palavra é você. Meu Deus! É o teu testemunho. É Jesus! Aleluia! E antes de atravessarem o mar, Jesus, ele deixou uma mensagem e disse para os discípulos que eles iriam chegar Do outro lado. do outro lado. Aleluia. Ele não disse, vamos pastor Sandro, vai ser difícil passar por aqui, mas eu vou contigo. Não. Ele disse que nós chegaríamos do outro lado. Aleluia. Às vezes, a gente pensa, a gente recebe uma palavra, uma promessa, e a gente acha que vai ser tudo fácil. Deus, ele não pode te dar algo sem te ensinar como usar. Aleluia. Ele não pode te entregar a promessa em mãos sem te deixar, sem saber o que fazer. Ele tem que te ensinar. Há um tempo atrás, eu trabalhava em Porto Belo, no município de Porto Belo. E eu tinha recebido a promessa que eu trabalharia na minha área, na área que eu sonhava. E aí eu fui toda bela, com a expectativa lá em cima. Foi uma tempestade. Eu pensei em desistir. Eu falei que eu não queria mais, que não era pra mim. E eu falei, até que chegou um momento que eu falei, não aceito. Não aceito. Tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito. E passando pela rua do trabalho que eu trabalho hoje, eu falei pra Deus que a minha promessa era aquela. E que eu queria. Porque eu era fiel. Porque eu estou diante dele, eu sou obediente. E ele me prometeu. Não foi o homem que me prometeu, foi ele. Há uma semana, pelo processo seletivo de Itapema, eu fui chamada para cá. Não pensei duas vezes de sair de Porto Belo. E vim. Aqui foi totalmente diferente, eu fui recebida com muito amor. E eu me assustei no começo. Porque eu pensei, poxa, prefeitura é tão difícil, né? Geralmente todo mundo fala que trabalhar na prefeitura é outro mundo. Ok, a gente folga de vez em quando, mas é difícil. E eu vim pra cá toda ansiosa, com medo de acontecer as mesmas coisas que tinham acontecido no outro município. E Jesus, todos os dias, indo da minha casa até o trabalho, Jesus foi ministrando no meu coração. E ele sempre me deixando claro que tudo que eu passei era para eu aprender alguma coisa. E nesses últimos dias eu tenho conseguido colocar tudo em prática que ele me ensinou. Aleluia. Para algumas pessoas pode parecer pouca coisa. Pode parecer que nossa, mas é só isso. Mas para mim é muita coisa porque eu aprendi. Aleluia, Deus. Hoje eu sei colocar em prática tudo que o Senhor me ensinou. Mas primeiro eu tive que passar por uma tempestade. Eu tive que passar por um processo. Porque quando Jesus ele está diante de nós e ele nos promete algo, não vai ser fácil. Já adianto vocês, não vai ser fácil. Porque se eu tivesse recebido a minha promessa em mãos, eu não saberia ser grata e eu não saberia o que fazer com a promessa em mãos. Deus. E lendo essa história e vendo tudo que um dia eu já passei e já aprendi, eu lembrei de José, um homem de Deus, que Deus entregou muitas promessas para ele. E durante as promessas, ele se via todos os sonhos que ele teve, porém Jesus não falou para ele do processo. Ele poderia ter desistido do processo, porém ele não teria ganhado a promessa, porque a promessa é um sonho, mas a promessa é formada num sonho. Porém, quando você ganha, para você ganhar, você precisa passar pelo processo.
porque você não vai saber aproveitar. Você não vai saber usar. Você não vai ter aquilo como uma promessa. Você vai ter aquilo como algo que você não vai saber usar. Talvez hoje esteja sendo muito difícil passar pelo processo, passar pela tempestade. Porém, a promessa que Deus te faz é muito maior do que a tempestade. Aleluia, Senhor. O mar era conhecido ele era conhecido como um símbolo de forças malignas. Isso me mostrou muito que pode ser a maior tempestade que já passou pela tua vida. Só que o amor de Cristo por ti é muito maior. Quando ele morreu na cruz, ele morreu por ti. Aleluia, Deus. Ele morreu para que você pudesse viver, para que você pudesse estar aqui hoje. Aleluia, Deus. Agradecendo e clamando o nome dele. Aleluia. Aleluia, Senhor. Às vezes você pode me perguntar, Alessa, está tão difícil, você não imagina o que eu esteja passando. Eu imagino. Porque tudo isso é para forjar o teu caráter. Amém, Deus. Tudo isso é para te ensinar a ser grato. Quando eu estava no mundo, eu sempre me perguntava por que a minha mãe é tão feliz para a igreja? Por que todo mundo servia com tanta maestria? Por que era tão fácil para os outros e para mim foi tão dolorido? Por que Deus tinha permitido que as pessoas me machucassem tanto, ao ponto de eu não querer entrar na igreja? E quando eu me posicionei, eu fui obediente e eu retornei, eu tive que ajudar muita gente que já passou pelo mesmo que eu. Aleluia. Talvez, se os discípulos não tivessem passado por essa tempestade, eles não saberiam conduzir quando alguém estivesse passando por uma dificuldade. Ok? Alessa, era uma tempestade de um alto mar. Como eles poderiam ajudar? Jesus não causa dor sem propósito. Os discípulos, eles andavam com Jesus, eles conheciam a Jesus, porém eles não confiavam em Jesus. Porque na primeira tempestade eles não acordaram. E Jesus ainda pergunta se eles não tinham fé. Talvez, eu imagino, Jesus conversando com Deus e preparando o propósito dos discípulos, não apenas para ir do outro lado e salvar o endemoniado que estava lá, mas para ensinar os que estavam dentro. Porque muitas vezes as pessoas que estão lá fora, eu digo por ser uma pessoa que estava lá fora, olham para nós de dentro e imaginam, nossa, eles sabem de tudo. Eles são curados, eles têm tudo. Não, somos nós que às vezes mais precisamos. Aleluia. Somos nós que às vezes mais necessitamos que Ele esteja conosco. Que Ele pegue na nossa mão e nos leve. E na pergunta de Jesus, se eles não tinham fé, eu fui tomada por uma graça muito grande quando eu estava no meu quarto. Que Jesus, Ele falou comigo, porque eu questionei a Ele. Jesus, como? Como? E Ele ministrou que Ele não pode ter fé por nós. Às vezes você está necessitado de alguma coisa e você não dá o passo de fé. Certo, Deus. Posso dizer porque eu fui uma pessoa com uma fé muito pequena. E que dia após dia, Jesus foi me moldando, usando pessoas que têm uma fé gigantesca. Aleluia. E ele foi me ensinando que Ele não pode ter fé por mim. Ele pode sim cuidar de mim, zelar, me levar a lugares, mas Ele não pode ter fé por você. Você que precisa se posicionar e dizer, Jesus, eu estou aqui, eu acredito em você, eu confio em você, eu sei que essa tempestade não é maior que o amor que você sente por mim. Então eu vou acalmar o meu coração, vou respirar e vou me entregar para ti. Aleluia, Deus. Às vezes é necessário a gente entregar para Ele, mesmo que a gente não entenda. Às vezes, esses dias eu passei por uma situação em que eu tive que entregar para Ele. E foi muito difícil. Parece que eu estava arrancando uma adaga do meu coração quando eu entreguei para Ele. Doeu, eu chorei, me machucou muito. Eu senti como se
eu não tivesse mais ninguém. Mas Jesus, enquanto eu estava derramada em lágrimas na presença dele, ele me disse: se você não entregar para mim, eu não posso fazer nada. Se você não ter fé e não confiar em mim, eu não posso fazer nada, porque ele é educado. Se você não permitir que Jesus pegue você pelo colo e leve e cuide de todas as suas feridas, ele não vai. Aleluia, Senhor. Às vezes, uma coisa que eu sempre ouvia era que às vezes é pelo amor, vai ser pelo amor ou pela dor. Muitas vezes quando eu voltei, eu acreditei nessa palavra. Pode até ser pelo amor ou pela dor. Só que só vai ser se você permitir. Se tiver a sua permissão. Porque ele não vai entrar na sua vida e arrumar as coisas. Às vezes, quando você está prostrado diante da presença dele, ele vai ter coisas que ele vai ter que mexer. Claro, ele não vai te puxar para fora, mas ele vai ter que mexendo aos pouquinhos. Mas mesmo assim ele é educado. Ele sempre vai pedir, ele sempre vai usar uma pessoa para te dar um abraço que você precisa e para você ter certeza que ele está ali. Aleluia. Às vezes, quando a gente está passando por uma tempestade muito grande, a gente acha que ele vai dormir, que a gente vai ficar sozinho. Só que como eu falei, ele estava na polpa. Ele não estava no meio, no canto, deitado no chão, em pé. Ele estava na polpa. A gente tem que entender que o lugar de Jesus é no centro do nosso coração. É no centro da nossa vida. Glória a Deus. Eu vi muita representação da polpa como centro da nossa vida. Como se Jesus estivesse ali com o motor, nos guiando com estabilidade. Aleluia, Senhor. Esses dias eu bati a minha moto. E uma das palavras que o moço me usou para referir a mim era que eu tinha muita estabilidade emocional. E ali na hora eu não entendi. Na hora eu falei, porque eu fiquei calma, né? A moça bateu em mim e eu cheguei na fé, depois eu chorei outro. Eu não tinha muito o que fazer. A moça bateu, eu ia fazer o quê? Eu ia pegar com a mulher? Não. Confesso que assim, quando ela bateu, que eu joguei a mão pro lado, eu já tirei o capacete assim, meu Deus, por que não dá o pista? Por que não vai? A hora que eu vi a mulher, totalmente desesperada. Parece que o Espírito fez assim, no meu ombro. Agora não. Agora tu vai cuidar dela. Mas Jesus, foi ela que bateu na minha mão. Vai cuidar dela. Tu é a cristã da história. Tu que tem que mostrar o exemplo. Glória a Deus. Mas então você tem que engolir tudo? Não. Só que Jesus estava dormindo em meio a uma tempestade. A moça ali já começou a me tocar, porque você tá bem? Eu calma, tá tudo bem. Eu não me machuquei, eu não cheguei a cair, só quebrou o lateral da minha moto. Isso aí a gente arruma, sem problema nenhum. E depois eu subi na moto, e aí eu comecei a ficar, cheguei lá na Té, e sentei na Té e assim, eu comecei a chorar igual uma criança pequena. Porque Jesus estava comigo naquele momento. Aleluia. Quando eu estava na rua, Jesus me ensinou a ficar calma, a resolver tudo com maestria. Mas quando eu cheguei num lugar em que eu pude sentir Ele, porque eu senti Ele, irmãos. Parece que não, mas eu senti Ele. Eu não tinha chegado em casa, no meu lugar já como chego, mas eu estava sentindo Ele. Como se Ele dissesse assim, ei, calma. E eu estava numa semana muito corrida, porque era a semana do meu noivado. E naquele dia, eu tinha ido buscar as fotos e, tipo assim, tava correndo, porque eu tinha que fazer a minha unha e fui, e aí foi quando bateu. E eu entendi, na segunda-feira indo trabalhar, eu entendi que às vezes as tempestades que acontecem na nossa vida não é sempre Satanás. Não é sempre o inimigo que faz ou desfaz. Até porque ele não tem que ter autoridade sobre a tua vida.
Ele não tem que ter autoridade sobre a sua casa. Ele só toca se Deus permitir. E lendo essa passagem da tempestade, eu entendi que só houve tempestade porque Jesus permitiu. E ali eu pude, deu aquela pancada, ok, eu entendi. A moto não se apronta ainda, mas já está meio caminho andado já. Então, às vezes, a gente acha que é sempre pro nosso mal. Quando um pai corrige um filho, ou fala, opa, você não vai jogar bola lá na rua hoje. Opa, você não vai andar de bicicleta hoje. Opa, você não vai no jiu-jitsu hoje. Muitas vezes não é porque ele não quer que a gente se divirta. Porque ele não quer que a gente vá. Muitas vezes é ensinamento e proteção. Jesus poderia sim, eles poderiam ter passado pelo mar sem nenhuma tempestade. Afinal, quem estava no barco? Jesus. Quem estava com todo o controle em mãos? Jesus. A estabilidade e a propulsão? Jesus. Porém, se eles não tivessem passado pela tempestade, eles não conheceriam de fato quem é Jesus. Porque aqui, ó, no versículo 41, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este Jesus, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles já andavam com Jesus. Sim, eles conheciam Jesus, eles tinham ouvido Jesus pregar, porém eles não confiavam. Eles não entregaram o barco de fato a Jesus. Meu Deus. E muitas vezes somos nós que somos assim. Às vezes a gente passa, a gente está na igreja, a gente conhece quem é Jesus, a gente tem temor por quem é Jesus, porém a gente não entrega as nossas dores, as nossas frustrações, os nossos problemas àquele que pode resolver tudo. Aleluia. Aquele que pode, que tem o poder de acalmar tudo. Aleluia, Deus. E lendo essa palavra e estudando, eu entendi que às vezes a gente precisa passar por uma situação para entender de fato quem é Jesus. Antes de me afastar, eu conhecia assim Jesus. Eu tinha um temor gigantesco. E eu era daquela que assim, ó, eu não posso fazer porque Jesus não deixa. Eu não posso isso porque Jesus não deixa. Eu não faço isso porque Jesus não deixa. E hoje eu sou aquela, eu não quero fazer isso porque eu amo tanto a Jesus. Aleluia. Eu não quero que ele fique triste. Aleluia. Eu não vou fazer isso porque não me convém. Eu não vou fazer isso porque eu acredito nele. Não porque eu tenho medo. O evangelho não é para ser algo que você tem medo, que você fique retraído. Não. O evangelho é algo que você tem que ter tanto amor que você não quer magoar. Aleluia, Tanto Senhor. amor que você tem medo de fazer qualquer coisa assim, ó. Que nem Glória a Deus. Deus. É Deus. Aleluia. Essa tempestade, ele podia ter falado para os discípulos, ele podia ter feito não acontecer, porém não seria como a gente conhece, não seria como a gente aprendeu, não seria, eles não teriam de fato conhecido Jesus, de fato entregado o barco a ele, porque às vezes é muito difícil a gente entregar o barco em meio a uma tempestade. Eu até imagino eles no meio da tempestade, discutindo entre si, falando, meu Deus, como pode ele ficar tão calmo e eu tô aqui tão desesperado? E irmãos, como pode Jesus estar tão calmo às vezes e a gente tão, ai, eu quero fazer isso porque não dá, e Deus não tá, não é no tempo de Deus ainda, então, ai, eu vou fazer. E às vezes só vira em mim, não resolve nada. É Deus. E Jesus chamou os discípulos e mesmo conhecendo o mar, eles foram. E muitas vezes é a nossa vida. A gente sabe que vai ser difícil. Lá no fundo todo mundo sabe que não é fácil. Meu Deus. Todo mundo sabe. Quando eu me batizei, a frase que eu sempre escutava é: agora vai ficar tudo bem. É aí que as coisas apertam. Porque eu aprendi com a minha pastora que a porta do céu é bem fininha. É Deus.
É bem fininho. E acreditam ou não, Satanás não vai ficar de braço cruzado olhando ficar tudo bem. Ele só pode tocar em nós quando Deus permitir. E às vezes Deus permite para nos forjar. Aleluia. Para forjar o nosso caráter. Para forjar quem nós somos em Cristo. Porque é fácil a gente pegar a Bíblia hoje e vir para a igreja. Eu vou lá hoje, vou adorar hoje. Mas amanhã está lá fora bebendo, está lá fora pecando. É muito fácil a gente encher a boca aqui dentro para falar que acreditamos em um Jesus que salva, que liberta, que cura. Porém, lá na escola, cantar músicas que não convêm com os amigos, só porque estamos nas rodas dos amigos. Misericórdia, Deus. A tempestade muitas vezes pode parecer difícil. E só vai aguentar e confiar aquele que conhece Jesus. Aquele que sabe que Ele cura, que Ele acalma a tempestade, que Ele aquieta os ventos. Então, irmãos, talvez hoje você esteja com muitas tempestades. Muitas vezes você acha que o barco vai até virar. Porém, eu te convido e te desafio a estar uma por uma. E me dar um motivo para Jesus não estar em nenhuma delas. Porque é muito fácil a gente reclamar, a gente murmurar que está passando por uma situação, a gente dizer que está difícil. Por que você não entrega a Deus? Por que hoje você não ajoelha, você não coloca o seu joelho no chão e diz: Deus, eu te entrego tudo. Glória a Deus. Deus, está tão difícil. Me ajuda. Pega na minha mão e me leva. Amém, Deus. Ou às vezes, se você não conseguir caminhar, Jesus, me pega no colo. Amém, Deus. Jesus, passa por essa tempestade no meu barco. Fica na polpa comigo, eu vou até a polpa com você. Vida, glória. É muito fácil a gente crucificar Jesus. Porque muita gente crucifica Jesus de novo quando não sai como a gente quer. Eu não queria ter tido uma péssima experiência no trabalho. Eu não queria ter batido a moto. Não queria mesmo, porque eu comprei ressentimento. Eu não queria ter me afastado da igreja da forma que foi. Porém, talvez se nada disso tivesse acontecido, vocês não conheceriam a Alissa que é hoje. É, Deus. Porque eu impressiono muita gente que quando eu retornei, falava que eu não ia conseguir. Santo Deus. Falava que eu não ia dar conta. É, Deus. Só que Jesus estava no meu barco. Aleluia. E quando a tempestade começou a ficar grande, eu não corri. Eu não pulei do barco. Porque eu posso pular. Ele não. Eu posso pular, a água pode entrar, o barco pode furar, mas ele permanece no mesmo lugar. Aleluia. Ele permanece na polpa. Mesmo que dormindo, mesmo que às vezes pareça que o silêncio de Deus é aquele silêncio horrível que você entra, tá cheio de gente e só dá para ouvir os teus passos. Porque Jesus foge assim também. Às vezes você só precisa buscar um pouco mais. Mas Alessa, eu oro todo dia, eu tô ali todo dia. Agradece. Quando a gente passa por uma situação, eu geralmente, depois de um tempo pra cá, comecei a agradecer. Deus, obrigada. Quando eu bati minha moto, eu fui no lugar que eu bati minha moto, até no lugar que eu precisava ir, agradecendo por eu não ter caído. Fiz errado, eu coloquei os pés no chão na hora que bateu. Poderia ter sido muito pior. Só que eu vi a mão dele. Por quê? Porque ele estava no meu barco. Ele estava todos os dias no meu barco. Aleluia. E eu vejo a mão dele em cada detalhe. Eu vejo ele, é como se eu imaginasse a minha vida, um barquinho cor-de-rosa, cheio de florzinha, e Jesus dentro lá na polpa, assim, ó, me esperando. Vamos, filho. Eu vou ligar o motor e eu vou guiar. Às vezes até dá vontade de falar, não,
Porque se não for da vontade dele, a nossa não vai ser. Amém. Pode até ser. A gente pode até fazer, porque ele é educado. Só que não vai sair com perfeição. Eu poderia ter continuado lá no mundo. Poderia mesmo. Mas confesso pra vocês, eu não estaria mais aqui. Deus da glória. A tempestade estava tão grande que eu acho que se não fosse ele, não seria mais ninguém. Eu estava no nível que eu estava morando sozinha em uma casa que eu precisava subir um morro. E eu, quando entrar pelo portão, fazer a volta, subir um morro, e lá em cima na minha casa. Todos os dias eu saía do trabalho 6h30. Então eu saía sozinha. E eu ia, subia. E no último dia que eu estava morando naquela casa, eu subi e eu escutei um assim, ó. Ei, Sil. Eu não morava no bairro bom. No portão da minha casa sempre tinha muitos homens. Sempre mesmo. Seja de dia, de tarde, à noite, principalmente. Nenhum deles nunca chegou a encostar a mão em mim ou dirigir a palavra a mim. Porém, naquele dia eu escutei. E aí eu subi correndo, porque eu fiquei com medo. Mesmo sabendo que Jesus estava no meu barco. Porque é normal sentir medo. Porém, o medo não tem que ser maior, a dúvida não tem que ser maior da sua confiança em Jesus e quem Ele é. Aleluia. Glória a Deus. O medo, somos humanos. Só que não pode ser maior. Porque se for maior que Jesus, você não conheceu quem Ele É Deus. é. Se for maior daquele que acalmou o mar, você não sabe quem Ele é. É Deus. Desculpa dizer. Porque quando a gente conhece de fato quem é Jesus, a gente não quer ir embora nunca mais. É Deus. Quando a gente sente o abraço dele, permite ele estar na nossa vida, a gente não quer ir embora. Por mim, eu morava dentro da igreja. Porque é tão gostoso a gente sentir ele aqui. Meu Deus. É tão gostoso quando eu pego a minha Bíblia e eu sento lá na minha cômoda. Geralmente é lá na minha cômoda ou eu sento lá na mesa da cozinha. Só que daí na mesa da cozinha a minha irmã fica do meu lado. Mas eu pego isso aqui, ó. Eu leio. Esses dias eu fui 4 horas da manhã. E tinha que levantar às 6 no outro dia. Ai, mas você está se mostrando porque... Não. É porque é tão gostoso que eu quero que os outros sintam isso também. Amém, Deus. Eu quero que os outros sintam e possam confiar que a tempestade não é maior que ele. Aleluia. É tão gostoso que às vezes eu ligo pra minha amiga e falo, Maíse, olha o que eu aprendi no meu devocional de hoje. E fico falando, olha. Ou eu mando áudio pro Theo, como foi o dia do apagão, mandei áudio pra ele. Ou eu converso com a minha mãe e prego pra ela em casa. Aí ela fala, não tem vergonha. Eu, não, deixa pra lá. Ou quando eu mando foto pra minha mãe estoura. Ou quando eu pego a minha irmã pequena e ensino. Aleluia. Porque a minha tempestade foi uma tempestade que o barco ficou cheio de água pela metade. Porém, Jesus foi tão bondoso comigo que ele acalmou a tempestade e com um baldinho me enchendo água. E quando eu cansava assim os braços, ele falava, tá bom filha, vamos sentar um pouquinho. Aí depois ele, não, vamos de novo. Porque é aquilo, ele te dá a mão e ele dá o passo conforme você dá. Se você der um passo, ele dá o outro. Se você volta para trás, ele volta. Se você corre, ele corre. E se você para, ele para e descansa com você. Então hoje, nessa noite, ele te convida
a deixar toda a tempestade na mão dele. Para que lá na frente possa ser você aqui em cima contando o testemunho. Amém, Senhor. Possa ser você aqui em cima falando dele, falando de fato quem ele é. Porque eu sempre falava, o público não é pra mim. Eu gosto de ficar ali embaixo, tirando foto, fazendo vídeo. Só que não é como eu quero, como ele quer. Essa palavra estava preparada há muito tempo. Acho que um mês, né? Eu consegui passar essa mensagem para uma pessoa, a pessoa foi tocada. E eu ali, Jesus, será que é a palavra? Pai, será que não está dando certo porque é a palavra? Ei, se Deus confiou algo em sua mão, não permita que a dúvida seja maior que Ele. Eu refiz esse esboço mais 5 vezes. A primeira vez foi porque a letra não ficou boa. A segunda porque a cor não combinou. A terceira porque eu não estava gostando de como estava ficando. E na quarta, quando eu falei assim, nossa, tá perfeito, arrasei. Jesus falou assim, ó, senta e refaz. Jesus, como que eu vou refazer uma palavra que eu fiz já de uma cabeça? Refaz. Por que não sou eu que tenho que preparar a palavra para vocês? É que tem que descer do céu. E o primeiro esboço, por mais que a letra tivesse um garrancho, tinha sido como desceu do céu. E eu refiz, falei, tá bom, sim. E perguntei, se a letra está feia, eu posso refazer de novo? Não pode. Só que tem que ser com as palavras que eu te der. Meu Deus. Porque é do meu jeito. Ah, mas você está dizendo então que ele tem que fazer tudo? Sim. Porque nós somos tão falhos, tão pecadores, que a gente não faz como ele faz. A gente pode até fazer, mas não vai ficar perfeito. Vai ficar igual o pisca da minha mão, cheio de medo para não cair, porque eu preciso trabalhar. E para os irmãos terem uma ideia, a moto está funcionando igualzinha. Parece assim, ó, que não aconteceu nada. Os meus amigos do trabalho me viram chegando esses dias. E eles perguntaram, o que foi? Bateu? Falei, uma moça lá. Nossa, mas com essa batida tinha que ter dado pau em tudo na frente. Eu falei, o Deus que eu sirvo não permitiu. Ele não permitiu que o barco virasse. A água entrou. Eu fiquei com medo. Meu Deus, quando eu cheguei em casa eu chorei das 7 às 11 da noite. Eu não tinha montado pra ninguém. A única pessoa que eu montei foi a minha mãe e a Stephanie, porque ela viu, né? E a Débora no mercado. Mas a Débora viu, meu olho estava desse tamanho. Mas eu montei porque ela chegou e me o que foi? Que tá chorando? E nesses momentos, você tem que continuar no filme. Eu bati. A minha vontade, gente, vou falar pra vocês, era olhar pra mulher e falar assim, eu não deu pista, moça. Você tá errada. Eu abracei a mulher que bateu na minha moto. Eu abracei ela e falei assim, eu tô bem. Tá tudo bem. Tanto que depois eu não peguei foto de documento, eu não peguei nome completo, eu não peguei nada. A única coisa que eu peguei foi a foto da placa do carro e o WhatsApp dela. A única coisa. Ela poderia ter simplesmente me bloqueado e seguido a vida. Como que eu ia consultar a placa dela? Poderia, mas demoraria muito. Eu não fiz nem BO. Mas na segunda-feira eu já estava tudo certo para levar lá na loja para arrumar. Porque Deus permitiu que eu batesse. Mas Ele não ia me deixar desamparada. A água pode estar entrando no teu barco. Tu acha que tu vai afogar. Tu acha que o barco vai virar, que você não vai dar conta, que vai acontecer isso, que você vai se afogar. Só que calma, Ele está no barco. Ele permanece no barco. Independente se você acha ou não.
Independente se você quer que seja desse jeito ou do outro. Então eu te convido a vir na frente, a entregar as preocupações para Ele e a entender que é Ele que cuida do teu barco. Mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo que a tempestade, a onda seja muito grande, Ele está aqui hoje e Ele quer te abraçar. Ele quer pegar o teu barquinho e levar. Ele quer fazer o teu barquinho andar com estabilidade, com calma. E Ele quer ter o controle. Bendito é o teu nome, Jesus. Ele te chama pelo nome. Glória a Deus, aleluia. E Ele te diz: eu estou aqui. Santo é teu nome. Amém. Mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça que a tua tempestade, que a onda vai cobrir o teu barco e que ele vai cair, que ele vai afogar, Ele te convida. Não venha. Nem que seja apenas para receber um abraço, uma oração. Aleluia. Ele está contigo. Todos os dias. Meu Deus. Aleluia. Ele está esperando. Senhor. Mesmo que às vezes pareça difícil, Ele continua aqui. Ele continua tendo o controle, a estabilidade e a direção para a tua vida. Também. Podemos nos colocar de pé, irmãos? Você vai orar? Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória. Irmãos, nós vamos orar. Aleluia. O convite de Jesus para nós. Aleluia, Deus. Vamos atravessar? Glória. Santo Deus. Vamos passar para a banda de lá? Aleluia. Uma coisa eu te digo, vai ter vento, vai ter tempestade. Eu quero convidar você, vem até aqui à frente para nós orarmos. Aleluia, Deus. Aleluia. Fica tranquilo que nós só vamos orar e declarar uma vitória de Deus sobre a tua vida nessa noite. Glória. Jesus disse: vamos para a banda de Deus lá. da glória. Ele não disse para os discípulos: nós vamos lá para Gadara, eu vou lá para expulsar demônios, legiões daquele gadareno demoniado. Pode passar, meu irmão, isso, passa para cá. A gente já deixou espaço para nós orar aqui mesmo. Os presbíteros, não vamos impor as mãos, nós vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Diácono vai louvar o nome do Senhor. Deus da glória. Eu quero convidar toda a igreja, passe à frente para nós orar juntos. Deus da Vem. glória. O convite de Jesus para você é: vem, vamos para a banda de lá. Deus da glória. Vamos atravessar. A garantia que você vai ter, escute o que essa menina fala. Aleluia. Aleluia. Vai ter momentos que você vai querer resolver a situação. Eram os discípulos lá tentando, dando um jeito. Era mão humana e tem coisas que você não vai conseguir resolver. Deus. Leva a sério, só Jesus vai poder responder. Também sofrido. Só Jesus vai poder dar uma solução. Distante De Deus. Vai de rebaixo, porque mandará. Deus está na casa. Passe à frente para nós orar. Vem, você que quer atravessar a situação. Vem. E nós vamos declarar a bênção de Deus sobre a tua vida. Alabada na sebe, manda na saia. Vai te honrar. Escute o que ele está te dizendo, cara. Eu não saí do barco. Dar com a vida. O inimigo jogou da mesa, mandará. Cuida de ti. Coisa linda, Jesus. Saber E assim sair. Sair é sair. Não tem outro jeito. eu já passei Nós vamos orar agora. por provações. Vai adorando, varão. Isso. Feche os teus olhos e vem agora adorando no Senhor até a frente. É o momento de você agora. Deixa Jesus tomar conta do teu pai. As suas mãos. Deixa Jesus tomar conta da tua história. E disse, filho, eu vou. E entregar no altar dele, Senhor.
cuida da tua família. Ele cuida da tua filha, Pai. A tua filha pegou a tua palavra. Agora, Senhor, Amanhã é feriado, pastor. Amanhã é feriado. Deus da glória. Quero te dizer que você que veio agora pela primeira ou segunda vez conosco. Deus da glória. Nossos cultos. Pode continuar falando com esse som abençoado do céu. Aleluia. Eu gosto do louvor. Os louvores Deus habita. No louvor está o plano do céu. Essa é a refúgio em Cristo. Um pedacinho do que nós somos. Uma igreja que acredita em Deus, que prega a verdade do Evangelho de Jesus, a simplicidade, o poder dele também. Que o amor de Deus, a graça infinita do Senhor Jesus, o mais alto e a presença doce, bem poderosa do Espírito Santo, repouse sobre tua vida, desde agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Deu um abraço em 30 pessoas. Se não tiver 30, é só passar 3 vezes 10 que vai dar 30. Amém? E o Senhor Jesus te abençoe. Enquanto o varão aqui está louvando, amém? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá a sua paz. Largo tudo pra te servir. Depois eu te abraço.
foi mais alto que